O Rabobank projetou um novo recorde nas exportações do boi no próximo ano, um aumento de 5,5% em volume com relação a 2020. De acordo com o levantamento divulgado hoje pelo banco, a expectativa é positiva com relação a novas habilitações para a China, além de haver um incremento de demanda do país asiático para a carne bovina. Ainda segundo o Rabobank, a peste suína africana, a Covid-19 e a oferta ainda limitada de animais prontos para abate e a recuperação do consumo doméstico devem guiar o mercado brasileiro de carnes em 2021. Vamos receber então Wagner Yanagisawa, que traz os detalhes desta projeção para o novo ano. Wagner, seja bem-vindo, boa tarde. Boa tarde, Kellen. Obrigado pelo convite. Eu que agradeço. Wagner, diga pra gente, 2021 vai ser um ano em que as exportações devem superar o resultado de 2020? Isso significa preço da arroba mais valorizada? Mais valorizado? Perfeito. A gente deve manter os níveis da arroba do boi ainda em patamares bastante elevados. Talvez não nos mesmos níveis que a gente está acompanhando aí nos últimos 2 meses, que realmente estão bastante elevados. Mas esse aumento de exportação que a gente está acreditando, projetando para o ano que vem, é principalmente pensando na China, que hoje é o nosso maior mercado importador. A gente vê que hoje as exportações para a China estão girando em torno de 40% a representatividade do volume total, e a gente tem uma expectativa de que no ano que vem esse volume seja um pouco maior do que esse ano. Basicamente porque esse ano a gente deve ver que a China tem uma redução na produção de carne bovina na casa dos 2%, e para o ano que vem, mesmo pensando num cenário de aumento de produção nos mesmos 2%, a gente está acreditando no aumento aí de demanda por parte da China em torno de 2,1 milhões de toneladas, né? Então, como o Brasil está realmente ganhando bastante espaço no mercado chinês no último ano e nesse ano também, a gente deve permanecer ainda bastante presente nas exportações. Pode falar. Pois não, desculpe. É só o comparativo, né, para mostrar como o nosso share de mercado está aumentando. Considerando os dados da China de janeiro a setembro do ano passado, o Brasil representava algo em torno de 24% das importações totais da China. E esse ano, principalmente por conta, né, da menor capacidade de oferta da Austrália, que é um grande player exportador para a China, a gente aumentou nossa participação em cerca de 38%. Né? Então, esses níveis aí, pensando no cenário de demanda ainda maior da China no ano que vem, e também na mudança forte nos padrões de consumo do chinês, também aprendendo a cozinhar a carne bovina em casa, a gente deve ver um cenário positivo para as exportações de 2021. Então, nós saímos de 24% de participação no mercado chinês, a carne bovina brasileira, para 38% em 2020, e deve chegar em quanto em 2021, na sua avaliação? Bom, é difícil avaliar esse range, né, mas a gente tem que considerar um cenário que a produção da Austrália esse ano vai cair 13%, no ano que vem a gente espera um aumento muito limitado, na casa de 1%, então a gente deve continuar presente no mercado chinês, exportando bons volumes. Difícil falar se a gente vai conseguir aumentar esse share de 38%, mas sem dúvida vai ficar acima dos 24% e perto desses 38% que a gente está vendo esse mês. O fator limitante, sem dúvida, vai ser a questão do real, vai estar um pouco mais valorizado, isso pode acabar limitando um pouco, mas por conta desse incremento de demanda, dessa mudança no padrão de consumo por parte da população chinesa, a gente deve ficar com patamares ainda elevados de exportação para esse mercado, que hoje representa aí 40% da exportação. Mesmo com a recomposição do rebanho diante da peste suína africana? Sim, a peste suína ainda continua um desafio, né? E mesmo com essa forte recomposição do rebanho suíno no segundo semestre, a gente deve acreditar que para o ano que vem essa redução de demanda ainda vai girar em torno de 4 milhões de toneladas por parte da China. Então é um volume ainda muito alto. Se eu pensar no cenário global de redução de produção de suíno esse ano, que está acontecendo não só na China, mas com grandes exportadores, e também a saída da suspensão da Alemanha, que é um grande exportador para a China, a gente deve continuar ainda com bons volumes aí com relação à China, principalmente na parte de suínos e bovinos. Muito bem. Agora, nesse ambiente em que você projeta a China como um dos principais fatores para sustentar as exportações bovinas, a gente também entende que aqui no mercado brasileiro, recentemente, o preço da arroba começou a ceder. Só que a oferta está restrita, a exportação que você está prevendo ainda é aquecida, e porque o preço se afastou daqueles 300 que a gente chegou a ver em alguns momentos aqui nesse ano de 2020?
Bom, de fato a gente sabia que esses preços da arroba do boi gordo ia ter um limite, né? A princípio a gente achou que os padrões de comportamento no final do ano passado estavam guiando a gente por um limite, mas a gente viu que esse ano, né, os incrementos de margem, principalmente para os exportadores, têm permitido, né, junto com um cenário de concentração de mercado para baixo processamento, a gente vê que isso tem permitido o repasse, segurar um pouco mais os repasses de preço para os outros anos da cadeia. E também, em outra partida, o setor também de atacado e varejo também, por conta do fechamento temporário do setor de food service, está conseguindo incrementar vendas esse ano também e segurar um pouco mais o repasse. O ponto é que realmente, por conta da movimentação dos últimos dias, né, principalmente essa queda acentuada de 3 dias seguidos, que não estava acontecendo nesses últimos 2 meses, traz aí que a intenção do frigorífico em ofertar preços maiores já chegou no limite, né? Então, nossa opinião, aquela expectativa de boi de R$300 fica um pouco mais distante. O ano que vem o cenário ainda vai ser de escassez de animais, né? Redução de oferta limitada para animais, porém no cenário um pouco melhor esse ano, principalmente pensando que a gente está projetando uma redução de produção esse ano e que deve favorecer um pouco a recomposição dos estoques de animais. Mas vai lembrar que o fator do ciclo de produção, né, ciclo pecuário, ele vai continuar de baixo no ano que vem, uma leve melhora, mas ainda sendo um fator limitante, sem dúvida, com relação às exportações. Wagner, para encerrar, eu acompanhei a sua apresentação na manhã de hoje, vi que você também trouxe a perspectiva para suíno e aves. Se puder rapidamente posicionar a nossa audiência sobre o que virá em 2021, na sua visão? Claro. Bom, com relação ao mercado de suínos, então, a China deve continuar demandando bastante carne aqui do Brasil. Hoje representa cerca de 50% das nossas exportações. E a gente está acreditando para o ano que vem mais um incremento na casa de 6% de exportação, principalmente pensando no mercado chinês. E também um cenário como acompanha a projeção de aumento de PIB, de recuperação de PIB, uma recuperação também do mercado doméstico. Então, isso deve acabar guiando. É lógico que o fator de custo de produção, principalmente da ração e da reposição animal, vai continuar impactando o setor de suínos e de aves, né, o que deve pôr um limite ali no piso de preços, né? Mas esse cenário de pressão de preços, tanto para suíno quanto para aves, no começo do ano que vem, ele deve acabar guiando o setor. Muito lógico bem. que em níveis menores do que o começo desse ano, por conta do lockdown na China, que ocorreu em janeiro e fevereiro, mas para suínos e aves, então, um incremento de produção e de exportação. Aves níveis um pouco menores de suínos, na casa de 1%, e a produção também, mas pensando principalmente na recuperação do consumo doméstico, já que a carne de aves, por ser a proteína mais barata, é o que deve acompanhar esse ritmo de recuperação no ano que vem. Wagner e Yanagisawa, muito obrigada pela presença, uma boa tarde para você e bom trabalho. Muito obrigado pela participação e pelo convite. Até a próxima. Até a próxima. Obrigada.